Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Depois da nossa enquete do Instagram, lá no @vicamaia, quem ganhou e o tema que será abordado hoje vai ser como fazer a busca de artigos na internet. Se você não me segue ainda lá no Instagram, vai lá, me segue, porque eu sempre respondo alguns questionamentos por lá. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para ser informado de todas as vezes que eu colocar um vídeo novo. E se você gostar desse vídeo, vai lá e curte para que eu possa sempre ser estimulada a fazer novos vídeos, tá certo? Primeiro, eu vou mostrar para vocês algumas coisas bastante importantes sobre a pesquisa bibliográfica. A primeira coisa que você precisa pensar antes de sair na louca fazendo uma pesquisa é definir o seu tema. Porque não vale só você chegar para mim e dizer: estou pensando aqui, eu gosto muito sobre idoso e eu queria fazer um tema que falasse sobre idoso no meu TCC. Na verdade, idoso é um tema extremamente amplo e você precisa pensar qual de fato é o foco da sua abordagem sobre o tema idoso. Então, por exemplo, você quer saber alguma coisa sobre a saúde geral do idoso e vai buscar artigos sobre isso? Ou você pensou em falar alguma coisa especificamente da saúde bucal? Ou talvez você queira falar de outra área, terapia ocupacional, fisioterapia, atendimento domiciliar, ou até mesmo qualidade de vida. Se você não definir qual área específica você gostaria de falar sobre um assunto tão amplo, você vai ter muita dificuldade, porque você vai ter muito assunto para falar, não vai ter foco e vai acabar falando superficialmente da maioria das coisas. Então, a parte mais importante é que você precisa definir não só o assunto, que seria idoso, mas também o tema da sua abordagem. Só depois disso você pode seguir para fazer realmente a sua pesquisa literária. Para fazer a pesquisa, você vai poder utilizar monografias, artigos, teses, livros, anais de eventos e dissertações, porque tudo isso vai estar lá na sua base de dados que você vai utilizar para procurar. Depois você vai poder filtrar e dizer: não, eu não quero material de análise de eventos, porque geralmente só apresentam resumos e ele é superficial. Não, eu não quero monografias porque eles são de áreas de graduação e talvez não sejam tão específicos, tão complexos, tão exatamente do jeito que eu queria. Às vezes você também pode dizer: não, eu não quero livro porque eu quero publicar numa revista internacional e existem muitas revistas internacionais que não aceitam o uso de livros como referências. Então essas escolhas, elas não têm uma norma específica, mas vai depender principalmente do tipo de trabalho que você deseja fazer. E a partir daí, você vai pensar na base de dados que você quer utilizar. Você conhece todas as bases de dados da área da saúde? A gente tem algumas bem conhecidas. A mais conhecida de todas, a que vai te dar melhores respostas e de melhor qualidade, são as bases de dados do PubMed. O PubMed, ele apresenta como a base do Medline a maior base de dados representadas pelo PubMed. É importante saber a diferença entre o PubMed e o Medline. Medline é uma base de dados que compõe o PubMed, mas existem outras bases menores que também fazem parte do PubMed. E o Medline ele também pode ser acessado por outras bases de dados, como o BVS, que a gente vai falar daqui a pouco. Como eu falei para vocês, o PubMed é a maior base de dados na área da saúde e, como ela é uma base de dados americana, as suas palavras-chave devem ser fundamentalmente na língua inglesa. Já o BV Saúde, né, que faz parte do BIREME, ela é uma base de dados também bastante ampla, né, que é feita pela união da OPAS, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, da USP e de outras instituições, que tem o objetivo de reunir várias bases de dados nacionais e internacionais. O Medline, por exemplo, além de fazer parte do PubMed, faz parte do BV Saúde. A diferença é que a sua busca na literatura no PubMed deve ser feita na língua portuguesa. No BV Saúde pode ser feita também na língua inglesa, mas também na língua portuguesa, o que facilita um pouco, principalmente no início da nossa busca. O Cielo também é uma base de dados que também compõe o BV Saúde, mas existe a sua busca também específica somente na base do Cielo. Ela é uma união cooperativa entre a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a BIREME e o CNPq. E os artigos, normalmente, são mais da área de saúde coletiva, são artigos principalmente brasileiros, mesmo estando na língua inglesa, e eles, normalmente,
são da saúde coletiva, mas com certeza estarão todos na íntegra. Essa é uma vantagem muito grande de trabalhar com o Cielo, é que todos os artigos disponíveis no banco de dados do Cielo está disponível na íntegra. E o Periódicos da CAPES, na verdade, é uma base de dados que reúne, né, uma série de assinaturas de revistas científicas, aí de todas as áreas do conhecimento, não só da área de saúde, mas que reúne todas essas assinaturas dentro de uma base específica, tá? E aí você pode ter acesso a artigos, a teses, dissertações e livros das diversas áreas do conhecimento. Entretanto, cabe ressaltar que de todas essas bases de dados que eu trouxe para vocês, apenas o Cielo traz todos os artigos disponíveis na íntegra. O PubMed, o BV Saúde e o Periódicos da CAPES, eles vão trazer uma parte disponível gratuitamente e outra parte você precisa fazer um acesso através da assinatura. O Periódicos da CAPES, ele tem níveis de assinaturas diferentes. Então, você pode ter o acesso livre, qualquer pessoa consegue acessar, utilizando apenas a rede de internet. E a gente tem os acessos por assinatura, que vai depender da instituição ao qual você está vinculado e que você vai fazer um acesso específico a uma base CAF, que eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo, tá certo? Bom, aí você sempre vai me perguntar, vem cá, e o Google não presta não? Não seria essa a pergunta? Afinal de contas, a gente acha tudo no Google, na verdade? O Google, ele é dividido para a gente, cientificamente falando, em duas partes. A gente tem o Google geral e o Google acadêmico. O Google geral, ele traz muita informação inútil. E a gente pode perder muito tempo fazendo aquela busca de o que é útil naquele mar de inutilidade. Já o Google acadêmico, aí sim, a gente vai ter informações úteis, porém a gente tem também informações duvidosas. Por quê? Porque ele vai disponibilizar as bases de dados científicas do meio acadêmico. Não necessariamente ele tenha sido passado por pares, ele tenha sido avaliado por avaliadores cientificamente responsáveis e comprometidos para disponibilizar artigos que sejam de fato úteis para você. Então é importante que você vá com o pezinho um pouquinho atrás, porque vai ter tudo que é útil e algumas informações duvidosas no Google acadêmico. Mas eu vou começar justamente mostrando para vocês a nossa busca no Google acadêmico. Quando a gente pensa em fazer essa busca, a primeira coisa a pensar são nas palavras-chave. E não parece ser tão fácil quanto buscar apenas as palavras do título. O seu título, ele vai te ajudar, mas nem todas as palavras do título serão úteis, nem todas as palavras que você precisa estão no título, então a gente também vai ter que pensar em sinônimos. E uma dica muito legal que eu dou para você é que uma vez que você tenha encontrado uns 2 ou 3 artigos muito legais, procure utilizar as palavras que estão nesses artigos. Ele pode ser uma dica bastante importante, além dos descritores, que a gente vai falar também em outra aula. Agora, eu queria mostrar para vocês como é, na prática, fazer uma busca desses artigos, utilizando essas bases de dados que a gente já conversou. Bem, pessoal, como eu disse para vocês, nada melhor do que fazer na prática a nossa busca de artigos. E por isso, eu trouxe para vocês já as abas aqui abertas. A aba do Google normal, o Google geral, o PubMed, o portal do BV Saúde, o portal do Cielo e o Periódicos da CAPES, tá? Então, essas informações, elas são muito simples de serem obtidas, basta você colocar lá no Google PubMed, não precisa decorar site, né? BV Saúde também é a mesma coisa, Cielo é a mesma coisa. Então, basta pesquisar no Google que o site vai aparecer para vocês. A única coisa que eu chamo a atenção é que no caso específico do Cielo, para você não escolher a opção cielo.org e sim cielo.br para entrar diretamente no site brasileiro, tá? Mas também não é nada demais se você entrar no .org, eu vou mostrar para vocês que a gente consegue acessar rapidinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar as palavras-chave que a gente pode utilizar. Eu estou pesquisando agora sobre a odontologia domiciliar e achei bastante interessante, já fiz um testezinho aqui para ver como é que funciona, e eu achei legal porque ele é um tema difícil de encontrar conteúdo. Então, é legal a gente usar um tema difícil, porque eu chego aqui para vocês e vou falar um tema sobre
idoso, por exemplo, como eu falei na apresentação, e você vai ver um monte de informação sobre idoso. Então, trazer as informações, por exemplo, da odontologia domiciliar, que é uma informação mais escassa, vai fazer com que você se sinta mais confortável se você colocar as palavras-chave e não encontrar. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, como eu disse, eu não uso o Google geral, né? Eu uso o Google acadêmico. Então, eu já venho aqui, escrevo a opção acadêmico, e a primeira opção que vai surgir para mim é o Google acadêmico. Sim, eu podia colocar lá escolar.google.com e ele chegaria no Google acadêmico da mesma forma, só que a minha ideia aqui é trazer as maneiras mais fáceis e a maneira que eu uso para fazer a busca, certo? E olha que coisa interessante. A primeira palavra-chave que eu pensei na hora que eu tentei fazer a pesquisa foi em português, óbvio. Se eu não conheço as palavras-chave em inglês, eu vou começar sempre com as palavras-chave em português. Então, eu coloquei lá, atenção odontológica domiciliar. Também não pode errar o nome, né? Senão não acha. Atenção odontológica domiciliar. E fiz a minha busca. Aqui tem uma coisa muito interessante. Eu não quero as palavras-chave atenção e odontológica separadas. Eu quero atenção odontológica junta. Mas, se eu colocar atenção odontológica domiciliar para aparecerem todas elas juntas, será que essa busca vai ser mais restrita ou menos restrita? Então, eu vou fazer aqui o teste com vocês. Eu vou deixar todas as palavras soltas, atenção odontológica domiciliar. Percebam aqui algumas informações interessantes. No Google acadêmico, que é o escolar, fazendo uso das palavras atenção odontológica domiciliar, eu encontrei 18.700 resultados. Entendam uma coisa, não são 18.700 artigos, são 18.700 resultados. Aí a gente vai ter artigos repetidos, informações, as mesmas informações vindas de sites diferentes com o mesmo artigo. A gente vai ter citação de livro, como essa que aparece aqui, ó. Visita domiciliar, oportunidade de aprendizagem, é uma citação de livro, quando vem pretinho assim, ó, não vai ter a informação. Vai ter informação, por exemplo, de ponto de um concurso, de um curso que está sendo ministrado em alguma instituição. Então, isso não quer dizer que são 18.700 artigos. Outra coisa importante também é que quando a gente coloca atenção odontológica domiciliar sem fazer uma busca específica dessas palavras, eu posso ter atenção odontológica e não ser o domiciliar, não aparecer junto, aparecer o domiciliar dizendo que a colaboração familiar deve acontecer na higiene, por exemplo, né? Então, quando eu quero que a expressão apareça exatamente nessa apresentação, eu vou colocar entre aspas todas as palavras. Então, todas as vezes eu quero que apareça a expressão junta, atenção odontológica domiciliar. E vou fazer a minha busca. Olha só o que aconteceu. Fazendo a busca atenção odontológica domiciliar, apareceu apenas uma única citação que trouxe dos anais de uma jornada acadêmica, que eu já comentei com vocês, que a gente deve evitar usar anais, seja ela de onde for, por conta da apresentação ser mais superficial, porque geralmente vem apenas com resumo, tá certo? Então, aí você me diz assim, então não deu certo não, é melhor tirar as aspas. Beleza, gente, mas será que se eu colocar sem as aspas, eu não vou ter um trabalhão para procurar aqueles 18.000 artigos? Então, vamos pensar uma coisa. Talvez seja o momento de eu pensar em outra palavra. E aí, eu mudei a palavra para assistência odontológica domiciliar. São sinônimos. Lembra aquela história dos sinônimos? Vamos lá. Vou fazer a pesquisa primeiro sem as aspas e encontrei 18.200 citações. Agora, veja só como é interessante. Ó. O primeiro artigo que apareceu é um artigo de 2015, falando da insatisfação dos usuários com assistência odontológica e estudo domiciliar. Perceberam
que o domiciliar, ele não diz respeito ao atendimento odontológico, e sim o estudo que foi em domicílio. Por isso a importância da gente trabalhar com as aspas para fazer essa busca, ok? Se você olhar o artigo abaixo, o segundo artigo, ele já vai aparecer aqui, ó. Atendimento odontológico domiciliar aos idosos. Aí sim, é exatamente o que eu penso, tá certo? Olha aqui outro livro, Odontogeriatria, Odontologia do Futuro. Esse livro daqui, ó, não vai aparecer para mim. Veja que nem aparece a mãozinha, ó. Tudo que tá em preto não vai aparecer a mãozinha, tá certo? Essa daí é uma citação. Esse é de um livro e esse daqui é uma citação de um artigo, tá? Mas eu começo a ter, ó, a integração da odontologia no programa de assistência domiciliar, então também é um artigo relevante. Então, veja só, que eu ainda não fiz a busca, mas essa palavra, assistência odontológica domiciliar, ela foi melhor do que a atenção odontológica domiciliar, como já era mesmo de se esperar. Veja só, fiz a busca e diminuiu de 18.700, 18 mil e tanto, para 9 resultados. Mas são 9 resultados que são bons? Odontologia domiciliar como parte integrante da assistência da saúde dos idosos frágeis, atenção à saúde da pessoa idosa e ao envelhecimento em uma rede de serviço de atenção primária, né? Então, olha, eu encontrei de fato alguns artigos importantes. Perceba o que eu falei aqui, ó. Esse conteúdo aqui, Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, não é um artigo. Apesar de contar aqui ó, como 9, eu já tenho uma citação, 2 citações, 3 citações que não vão me servir, certo? Então, a gente precisa ficar atento a essas informações, ok? Vamos agora mudar essa informação aqui para uma frase em inglês. E aí eu testei domiciliary dental care. Seria a tradução, né, integral do termo que a gente tinha achado como mais significativo lá na língua portuguesa. Achei 241 artigos, gente, presta atenção, que eu coloquei entre aspas, e achei 241 informações, né? Aqui do lado, a gente ainda pode dizer, eu só quero artigos dos últimos 5 anos, de 2016 para cá. Olha, gente, ainda ficou muita coisa, né? 74 resultados, mesmo utilizando o Google Acadêmico. A partir daí, é claro que é importante que vocês façam uma leitura do resumo para selecionar os artigos que de fato importam para vocês, tá? Então, eu comecei pelo Google Acadêmico porque eu sei que esse é um ponto bastante fácil de lidar para vocês. No PubMed, a gente também pode utilizar, vocês viram que eu copiei e colei? Eu gosto muito de fazer isso, ó. Copiei e vou colar aqui no PubMed a mesma informação. Como já deu certo lá no Google, certamente vai dar certo aqui também. E vou manter as aspas para ver se eu consigo fazer essa busca e se essa busca ela vai me trazer informações em quantidades suficientes. Percebam que eu não consegui uma grande variedade, né, de artigos. Eu consegui 5 artigos só. Ah, mas olha o que eu percebi aqui. Eu já tinha feito uma busca anterior e eu tinha pedido que eu queria artigo dos últimos 5 anos. Então, eu achei, de fato, 5 artigos no PubMed falando sobre o atendimento odontológico domiciliar. Entretanto, esses 5 artigos são dos últimos 5 anos, certo? Então, são artigos extremamente recentes, tá? Ó, é um artigo de 2019, outro de 2018, outro de 2018. Esse 2018 aqui ó, é bem importante trazer para vocês, que ele é um artigo disponível gratuitamente, ou seja, você consegue baixar e ler. E, obviamente, que depois vocês vão tentar outras formas de conseguir esses artigos que estão disponíveis para vocês. Mas, primeiro, façam a leitura do resumo, né? Para fazer a leitura do resumo, você clica no texto e ele vai abrir o resumo para vocês, tá? Vocês também podem, ó, aqui está todo o abstract, certo? Então, você pode avaliar e sinalizar se é um artigo que você quer. Você também pode fazer algumas buscas adicionais, por exemplo, no filtro você vai dizer
Um exemplo, que você só quer os textos que estejam na íntegra e gratuitamente. Eu sugiro que você não faça isso por enquanto, porque você pode correr o risco, nesse momento, de encontrar, de deixar de ver um resumo de um artigo que talvez seja muito legal e que vale a pena você tentar conseguir. Mas lá para frente, né, depois de uma busca geral, aí sim você pode começar pelos artigos gratuitos e evoluir para os artigos adicionais, tá? Partindo para o BVS, nós vamos fazer a mesma coisa, lembrando que o BVS ele tem o Medline e ele tem artigos brasileiros também, e a gente pode fazer essa busca tanto em inglês quanto em português. Eu vou fazer a busca com as duas palavras, eu comecei primeiro com o inglês, porque já tinha copiado, mas eu vou fazer com as duas palavras para vocês perceberem algumas diferenças. Então, utilizando a expressão entre aspas, né, em inglês, eu consegui 21 artigos, sendo que 5 são textos completos, ou seja, eu vou conseguir baixar esse artigo e ler imediatamente. 20 são oriundos do Medline e um do Lilacs. Provavelmente esses mesmos 20 são aqueles que estavam lá no PubMed, ou quase todos iguais, mas sempre tem uma diferençazinha e vale a pena vocês fazerem uma lida. O que eu gosto muito do BVS são essas informações aqui, ó. 12 artigos são sobre serviço de assistência domiciliar, 9 são específicos para idoso, 4 são de assistência odontológica, esse daqui é para instituição de longa permanência, 4 artigos. Então, você consegue também selecionar os artigos que você deseja baseado no assunto principal, no tipo de estudo, no idioma, inclusive buscando os intervalos de publicação, igual a gente fez lá no PubMed, tá? Tanto no Google, quanto no PubMed, quanto no BVS, quanto no Cielo, bem como no Periódicos da CAPES, a gente também consegue fazer essa busca, ok? Como eu disse para vocês, eu vou fazer a busca em inglês e em português, né? Então, a gente vai voltar aqui e colocar assistência. Deixa eu botar igualzinho. Assistência odontológica domiciliar, entre aspas, e fazer a busca. Então, em inglês eu tinha 21 artigos, né? Vamos ver quantos artigos no BVS a gente vai encontrar. 0 artigos de assistência odontológica domiciliar. Eu dei até uma lida novamente para ver se eu tinha escrito alguma palavra errada, porque se eu escrever a palavra errada, ele não vai encontrar mesmo, porque eles não vão escrever errado, né? Vamos agora, lá no Cielo, vou botar aqui no cielo.org para vocês verem, lembrando que eu sugeri que você já entre no cielo.br, porque você vai direto para o Cielo brasileiro. Mas se você foi lá no Google e botou cielo.org, você vai escolher aqui a bandeirinha do Brasil, escolher o Brasil e ele vai entrar no site brasileiro. O curioso é que ele entra no site brasileiro, tudo escrito em inglês, né? Então a gente escolhe aqui a opção português, ele vai fazer a tradução da página toda para português e você vai fazer a pesquisa de artigos. No Cielo, essas informações elas são bem fracas para a odontologia domiciliar. Então, eu já testei aqui, eu fiz essa busca anteriormente e já posso lhe dizer domiciliar, que ainda tem bem pouco conteúdo relacionado à odontologia domiciliar, tá? Então, a gente tem 51 artigos, mas não se engane, quando a gente lê o conteúdo desses artigos, elas não estão necessariamente falando da assistência domiciliar do jeito que eu gostaria de falar, tá? Então, a gente vai precisar fazer uma lida melhor para poder encontrar os artigos que falam da odontologia domiciliar, tá? No Cielo, a busca também pode ser em inglês e português, e o mesmo vai acontecer com periódicos da CAPES. Hoje eu vou fazer o acesso ao periódicos apenas pelo acesso livre, que vai permitir a vocês conhecer o que está disponível, mas não necessariamente conseguir baixar esses artigos na íntegra. Em uma outra ocasião, eu vou fazer um vídeo só para vocês saberem como fazer a busca ao acesso do Periódicos da CAPES quando você tem um acesso a alguma instituição de ensino, tá certo? Então, eu vou clicar ali na opção buscar assunto, certo? Vou colocar as minhas palavras-chave, que no caso já eram, né? Domiciliary Dental Care,
entre aspas, porque eu quero que apareça, e eu vou ter 36 arquivos disponíveis. Também não se engane, nem sempre esses 36 arquivos são 36 artigos diferentes. Muitas vezes esses artigos são repetidos. Outra coisa importante, como o Periódicos da CAPES ele tem assinaturas de boas revistas, muitas vezes, o artigo que está disponível no PubMed ou que está disponível no Bireme, também é um artigo que está disponível aqui. Então, não pense que você encontrou aqui, por exemplo, 5 artigos no PubMed e mais 35 artigos no 51 artigos no Cielo e mais quantos tinham quando a gente falou em inglês? E mais 21, não é um somatório, porque eles podem ser os mesmos artigos que estarão disponíveis em bases de dados diferentes, tá? Então, aqui a gente encontrou o artigo, tá? Alguns artigos vão estar disponíveis no acesso livre e ali naquelas folhinhas que você clica para que o artigo seja aberto, tá? Se você está no acesso livre, muitas vezes ele vai te dizer que essa base de dados não está disponível para o acesso livre, apesar de constar ali artigo completo disponível. Mas é porque ele está disponível desde que você tenha uma assinatura daquele material, tá certo? Então, aqui eu consegui abrir o artigo, né? Que estava disponível lá, e esse artigo eu possivelmente vou conseguir fazer o download dele em PDF, tá? A partir daí é importante também que vocês salvem esses artigos numa pasta específica. A minha sugestão é que vocês sempre salvem com o sobrenome do primeiro autor, seguido do ano, para que você possa, então, ao longo da sua busca, identificar esses artigos. Eu nunca sugiro que você salve com o nome do título, porque quando você está salvando muitas informações sobre o mesmo tema, existe um risco muito grande dos artigos serem com títulos bastante semelhantes, e aí você vai ter dificuldade de encontrar. Tá certo, pessoal? Depois, então, a gente vai fazer vídeos diferentes, fazendo com que vocês consigam baixar mais artigos, mas eu acho que esse artigo consegue esclarecer bastante as dúvidas de vocês, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um joinha lá no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Combinado? Um beijo, tchau, tchau.